Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele Gil. Para quem não me conhece, eu sou ufóloga, sou contatada, sou canalizadora, operadora de mesa radiônica, terapeuta vibracional, sou apaixonada por espiritualidade e está começando o programa de todas as sextas-feiras, Merkaba Divino. Então, gente, como eu falo toda semana, vou falar de novo, o TV Galáctica, ele está no Facebook, no YouTube, no Periscope e está aí para difundir conhecimento com vários apresentadores, com vários programas maravilhosos para elevar a sua consciência, te ajudar a trilhar esse caminho que o planeta Terra está passando, de transformações, que é a transição planetária, para te ajudar a entrar numa frequência melhor, mais refinada, mais quântica, para que a gente possa entrar na quinta dimensão. E a gente está aqui para difundir conhecimento, todos os programas do TV Galáctica, o objetivo é esse, tá bom? Então vamos compartilhar, vamos assistir os programas, porque eu tenho certeza que em algum deles você vai encontrar as respostas que você busca, uma compatibilidade com o apresentador, com os temas que aquele apresentador traz, e vamos difundir conhecimento, tá bom, gente? Então, o programa de hoje eu acho que muita gente vai gostar muito, porque muita gente se interessa por esse assunto. É sobre o raio cósmico de missão. E aí, nós vamos começar a falar, porque tem a ver com a grande fraternidade branca, tem a ver com os 7 raios cósmicos principais, e esse raio, ele traz a missão de vida que você tem nesse momento do planeta Terra, tá? Nessa missão, nesse momento para você atingir a completude do seu ser e ir rumo à ascensão, mesmo que não seja nessa vida, mas trilhar realmente o seu compromisso, o compromisso que você firmou antes de encarnar aqui nessa vida. Então, assim, a grande fraternidade branca, ela está fortemente empenhada no processo de despertar da humanidade, de orientar, de redirecionar as espécies de todos os planetas e do nosso planeta, do planeta Terra. E graças a esses esforços, nós estamos tendo grande êxito nesse momento de transição planetária. E eu sou imensamente grata, assim como eu tenho certeza que vocês também são imensamente gratos a todo o trabalho que a grande fraternidade branca vem prestando ao nosso planeta, né? Trabalho realmente de amor, de solidariedade, de misericórdia com todos nós que estamos aqui encarnados. E toda a hierarquia ascensionada, ela vem se empenhando nesse último século para divulgar o conhecimento sobre os raios e as infinitas possibilidades de utilização dessa magnífica ferramenta. Dessa forma, nós conseguimos acessar todos os atributos e todas as virtudes divinos de cada um desses raios para que a humanidade desperte, para que ela seja regada, cultivada para um novo e mais feliz, mais pleno rumo evolutivo. Uma nova era realmente de luz, uma era dourada de luz para o planeta. E assim, os raios, o que vocês sabem sobre os raios? Nós sabemos sobre os raios. Os raios, eles são energias sagradas e verdadeiros condutores de potências energéticas e distribuidores de força. Aprender sobre os raios, gente, é uma verdadeira forma de autoconhecimento, de autocura e de manifestação do ser divino que nós somos em essência divina. Aprender sobre os raios faz com que nós possamos usar todo o potencial alquímico da natureza e do cosmos em benefício de nós mesmos e de toda a humanidade. Os raios cósmicos, eles se manifestam no mundo das formas e no mundo terreno. São 7 os raios principais, vindos de uma única fonte de luz branca cristalina,
que é emanada pela fonte criadora, pelo Criador primordial, Deus Pai e Mãe. Cada raio, ele corresponde a uma cor, possui atributos e virtudes que a gente deve alcançar nessa experiência terrena. Cada raio possui seus dirigentes e uma imensa hierarquia de anjos, de arcanjos, de Elohim e de muito mais seres comprometidos com esse momento e com os atributos que cada raio traz. Todos nós estamos ligados a um raio cósmico, que nos mostra os desafios que a gente deve superar nessa vida. Na verdade, a gente está ligado a vários raios, mas exclusivamente falando do raio de missão, a gente está ligado realmente a um raio que nos mostra os desafios que a gente deve superar nessa vida e as virtudes que podem ser potencializadas para a gente seguir rumo à nossa missão nessa jornada terrena. Cada raio cósmico é regido por um dirigente responsável, um mestre ascensionado, que nos orienta na busca e consciência dos atributos que a gente deve conquistar nessa nossa missão terrena. Todos nós somos parte de um projeto maior, auxiliando a humanidade na sua jornada terrestre, na superação do seu sofrimento, dos seus pensamentos, de suas emoções negativas que limitam, que diminuem a nossa capacidade de quê? De expandir amor, que nós viemos aqui para quê? Para nos tornarmos Cristos integrados. Viemos fazer nós estamos manifestando o que que Jesus Cristo veio fazer na Terra, que é expandir e ser amor. Então, assim, eles são como amparadores, instrutores que nos orientam, transmitindo seus conhecimentos para que a gente possa despertar a nossa consciência para um propósito muito maior. E assim, a grande fraternidade branca, ela se divide em 7 raios principais e muitos outros raios sutis, tá? Mas a gente tem os 7 primeiros raios principais, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui já tenha conhecimento sobre eles. Eu vou abrir aqui um adendo, tá? Ele não tem a ver com raio de missão, mas já que a gente está falando dos raios, eu acho muito importante as pessoas, porque assim, muitas pessoas elas aprendem os 7 raios principais, né? Que é o raio azul, do mestre El Moria, o raio verde do arcanjo Rafael, do mestre Serapis Bey, o raio rosa, o raio violeta do mestre amado Saint Germain. Então assim, a maioria das pessoas aprende os 7 primeiros raios principais e estacionam, param neles. Só que a humanidade está em um momento que precisa avançar. A gente precisa ir além e começar a integrar os próximos 5 raios sutis. E começar a trabalhar com eles para equilibrar as energias e realmente avançar. Porque quando a gente fica apenas nos 7 primeiros, a gente vai trabalhando uma a uma e depois a gente volta para o primeiro raio. E assim a gente fica repetindo ciclos, indefinidamente repetindo ciclos. E a gente, nesse momento que a gente está, onde muita gente já despertou, a gente precisa avançar, porque a gente precisa começar a integrar os outros raios, os raios sutis, e conhecer sobre esses raios e implementarmos na nossa vida, para que a gente possa equilibrar e harmonizar. Para quem não conhece, eu indico inclusive muito o trabalho da Doriana Tamburini. Ela tem um livro da Fraternidade dos 12 Raios, onde ela explica sobre cada um dos outros raios. Ela explica os 7 primeiros, os 5 demais raios sutis, e depois, à medida que a gente for tendo conhecimento, vale a pena a gente avançar, ir para os 24, enfim, e começar a estudar. Mas nesse momento agora, é muito importante vocês partirem para os 5 próximos raios, tá? Mas isso falando dos raios. Voltando para o raio de missão, porque o raio de missão são os 7 primeiros, que são os principais, porque os demais raios, eles se desdobram de derivações desses outros raios, tá? Então, assim, voltando para o raio de missão, que é o nosso assunto do programa hoje, cada raio, ele corresponde a uma cor, tá? Ele tem um mestre, que é responsável por esse raio. E falando, né, sobre o raio de missão, são 7 raios, 7 cores, que é azul, amarelo, rosa,
o branco, o verde, o rubi e o violeta. Cada raio está relacionado a uma qualidade do eu superior, a um potencial divino que o ser humano deve alcançar dentro de si. Os raios, eles trazem uma qualidade, um potencial em cada cor representada. Na verdade, eles trazem várias qualidades e vários potenciais dentro de cada cor representada. Mas, falando de uma maneira mais resumida, por exemplo, o raio azul, ele está relacionado ao poder, à força e à coragem. O raio amarelo, ele está relacionado à sabedoria, à inteligência, a consciência. O raio rosa, ele está relacionado ao amor, à tolerância e à beleza. O raio branco está diretamente ligado à pureza, à harmonia e à ascensão. O raio verde está ligado à verdade e à cura. O raio rubi está ligado à devoção e à tolerância. E o raio violeta está relacionado à transmutação, purificação. Se você observar a sua vida, seus familiares e as pessoas que estão à sua volta, você vai entender que existe sempre um padrão, uma situação e um acontecimento que vai se repetindo na vida. Isso quer mostrar o quê? Um aprendizado que você precisa ter. Por exemplo, se você tem uma intolerância em relação a algum parente seu, sei lá, o seu pai, e aquele padrão sempre se repete, na verdade você tem um aprendizado a fazer. Quando você realmente aprende aquilo, você pode ver que aquela situação ela se dissolve e aquilo não mais torna a se repetir. E aquilo que você precisa aprender, superar, essa é a sua missão na vida. Como exemplo, se você se comporta de uma forma intolerante, o seu aprendizado é de se tornar o quê? Mais tolerante com os outros, com as situações das quais você não gosta. Nesse caso, por exemplo, o raio rosa seria a sua missão, porque a tolerância, amor, compreensão são qualidades e virtudes deste raio. E assim, como é que a gente faz para descobrir o raio de missão? Através dos raios da fraternidade branca. Vamos lá, basta que você some a data do seu aniversário, dia, mês e ano. Você vai somar todos os algarismos e vai reduzir a um único número, que ele deve ser igual ou menor do que 7. Por exemplo, se a pessoa nasceu no dia 5 de setembro do ano 2000, então é o 5, o mês de setembro é o número 9, então você vai somar 5 mais 9, que vai dar 14. No ano de 2000, você vai somar com 2, porque 2000 só tem o 2, o resto é 0. Então, vai ser 14, 15, 16. Só que você precisa reduzir a um único número. Então, você vai somar o 1 mais o 6. Ou seja, o resultado ele é 7, que significa que essa pessoa tem o raio de missão violeta, que é o 7º raio. Se o resultado da soma completa depois, você soma tudo e reduz a um número, o resultado for 1, então você é do primeiro raio. Se for o 2, se for o 1, você é do primeiro raio, que é o raio azul. Se for o 2, você é do segundo raio, que é o raio amarelo. E sucessivamente. Agora, por exemplo, a gente só tem 7 raios. E se a soma der 8? O que você vai fazer? Você vai reduzir de 7. Então, se deu 8, você vai pegar 8 menos 7. Então, seu raio é o raio 1. Entenderam? E se, por exemplo, a soma der 9, você vai fazer a mesma coisa. Você vai reduzir do número 7. Então, 9 menos 7, o seu raio será o raio 2, segundo raio, que é o raio amarelo. E aí, assim, eu vou falar agora um pouco sobre cada qualidade desse raio, tá? Assim, cada raio, ele tem uma qualidade, quando você está em equilíbrio, ele tem os atributos positivos. E quando você está em desequilíbrio, você tem os raios, as qualidades, os atributos negativos. E se você ler e identificar que você tem muito mais atributos negativos desse raio, é sinal de que você está vivenciando aquele estágio negativo do raio. E você precisa, então,
imediatamente se centrar, se conectar com o seu eu superior e com o raio que você é de origem, pedindo para que você receba todos os atributos divinos positivos daquele raio, de modo a integrar e harmonizar o seu ser rumo à sua missão nessa vida, ao caminho da ascensão, como vocês quiserem colocar. E quando vocês começam a fazer esse exercício diariamente, vocês vão perceber que aos poucos vocês vão se conectando mais com a energia daquele raio e vão realmente desenvolvendo os atributos para cumprir o seu compromisso, que é a sua missão aqui nessa vida na Terra. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o primeiro raio. Vocês já somaram aí qual é o raio de vocês? Já fizeram as contas? Soma todos os números e reduz a um algarismo. Tá? Então se no final deu 22, você vai somar o 2 com 2, o seu raio é o quarto raio. Se deu 25, você vai somar o 2 com 5, o final vai ser 7, você vai ser do sétimo raio. Agora, se por exemplo, deu 27 a soma total, você vai somar o 7 com 2, que vai dar 9. Só que a gente só tem 7 raios. Então, quando der 8 ou 9, a soma você vai diminuir de que número? Do 7, para poder descobrir, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro raio, que é o raio azul, o dia da semana é o domingo. E o mestre dirigente desse raio é o mestre El Morya Khan. Se você tirar esse raio, tem esse raio de missão, provavelmente você é uma pessoa com grande capacidade de liderança, com coragem para persistir diante dos obstáculos, capacidade natural para inspirar e motivar outras pessoas a agirem com ousadia e terem realmente a sua expressão nessa vida. São pessoas que têm grande confiança no cumprimento de suas tarefas, sempre exigindo de si e se colocando nas situações de grande desafio. Características positivas: coragem, diligência, são pessoas ágeis, rápidas, têm discernimento, capacidade de liderança, inspira outras pessoas, são aventureiros, não sentem desânimo por fracassos iniciais, são pessoas persistentes até que o objetivo seja alcançado. E características negativas: se você está com essas características, está no momento de você começar a integrar esse raio e pedir para integrar os atributos positivos. Então, as características negativas do raio azul: ambição ilimitada, uso da vontade para propósitos egoístas, manipulação pelo poder pessoal, ira, intolerância crítica, orgulho pessoal, não tem paciência para detalhes, estão sempre preocupados com resultados finais e às vezes não respeitam o ritmo mais lento das outras pessoas. Como conselho, as pessoas com essas características devem cultivar o quê? A compaixão, a humildade, a tolerância com o próximo, o interesse em partilhar seus conhecimentos. Você vai precisar utilizar a sua capacidade de liderança para ajudar o próximo no conhecimento do seu potencial. Os líderes têm que ser pessoas o quê? Sensatas, com grande amor para oferecer. Porque senão elas se tornam tiranas, se tornam vazias e se deixam levar pela insegurança, que muitas vezes trazem atitudes arrogantes. Tá bom? Agora a gente vai para o segundo raio, que é o raio amarelo. Esse é o meu raio de missão, é o raio amarelo. O dia da semana é segunda-feira e o mestre dirigente desse raio é o mestre Confúcio. As pessoas que possuem esse raio de missão são pacificadoras, têm o dom da intuição e são considerados mestres natos, tendo grande capacidade para ensinar e orientar os outros. O forte magnetismo característico desse raio faz com que a pessoa se sinta sobrecarregada devido à sua forte sensibilidade e necessidade dos outros, querendo sempre ajudar. Então, assim, os aspectos positivos do raio amarelo são pessoas solidárias, compassivas, têm desejo de serem úteis, são generosas, filantrópicas, calmas, fortes, pacientes no lidar com situações cotidianas da vida. São leais, confiáveis e amantes da verdade. São intuitivos por natureza. Características negativas: frieza, exageradamente enfatizam em aspectos da sabedoria, indiferença com os outros, afeição mal dirigida,
sempre se lamentam das coisas, têm uma perspectiva negativa da vida e raramente satisfeitos com realizações pessoais. Então, a pessoa desse raio, ela tem que cultivar a intelectualidade, sabedoria, voltada para o amor, ajudando sempre o próximo a se descobrir e a superar as suas dificuldades. Quando o conhecimento é desprovido de amor, ele não é expandido e as pessoas ficam limitadas àquilo que acham que é melhor, envoltas em pensamento de crítica e aí que acabam não evoluindo como devem evoluir, tá? E assim, sem o amor, a intelectualidade ela acaba se tornando vazia, ela perde o propósito. E aí, as pessoas desse raio, elas devem cultivar o amor para si, respeitando os limites para que não se sintam vítimas dos outros, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o terceiro raio, que é o raio rosa. O dia da semana é terça-feira e o mestre dirigente desse raio é a amada mestra Rovena. Características das pessoas desse raio é a capacidade de criação de ideias. São verdadeiros inventores, pensadores, eruditos, são aqueles que estão sob influência desse raio. Além disso, são pessoas que possuem habilidades em negócios, que sendo influenciadas pelo ego, acabam se tornando pessoas manipuladoras, inescrupulosas nos negócios. São capazes de planejar um futuro melhor para o seu tempo, são ativas, criativas, gostam de compartilhar ideias, informações e assim, têm grande capacidade de comunicação. Então, as características positivas do raio rosa: adaptabilidade, intelecto claro, fala articulada, são pessoas que têm o dom para ensinar, facilidade de comunicação de ideias, habilidade para os negócios, habilidade de planejamento, de uma forma lógica, elas têm capacidade apurada em não se preocupar a si e aos outros com assuntos insignificantes. E as características negativas do raio rosa? Se você é do raio rosa e perceber que está com essas características, tem que tratar de fazer uma meditação, começar a expandir para poder focar nos atributos realmente positivos e cumprir a sua missão nessa vida. Então, características negativas do raio rosa: tendência a ser nervoso, excessivamente ativo, né, mas fora da medida, orgulhoso nas capacidades, egoístas por meio de sentimento de isolamento, acabam manipulando os outros, fazem jogos mentais, apegos ao materialismo. Essas pessoas têm características que podem ser críticas e precisam vencer esse aspecto em suas personalidades. Elas também devem ser receptivos às ideias das outras pessoas, desenvolver a tolerância, a partilha, evitar isolamento devido a um orgulho intelectual que pode considerar as outras pessoas até inferiores a ela, tá? Vamos lá agora para o quarto raio, que é o raio branco cristal. O dia da semana é quarta-feira e o mestre dirigente desse raio é o mestre Serapis Bey. As características positivas desse raio: possuem grande senso de equilíbrio e simetria, possuem sensibilidade poética, especialmente junto à natureza, imaginação, criatividade na formação do estilo de vida. Podem manter a luta e o conflito até que os objetivos desejados sejam realmente alcançados. São pessoas com grandes dons, mas encontram dificuldade de exteriorizar talentos devido a uma falta de atitude e uma inércia diante da vida. Entretanto, quando sobrepõem essa dificuldade, eles se tornam dinamicamente criativos, agindo com coragem e visão firme. Possuem uma natural atração pelas coisas da matéria, gostam de conforto, de se vestir bem e são, na maioria das vezes, vaidosa. E acabam associando esse bem-estar à segurança material. Características negativas do raio branco cristal é a indolência, comodismo, impetuosidade, pode iniciar conflitos desnecessariamente, inquietude, tendência à depressão, quando as metas não podem ser atingidas. Tem tendência também à preguiça. Então, o conselho que se deve cultivar o equilíbrio e a serenidade nas suas realizações. Manter uma mente tranquila para compreender e se focar nos seus objetivos. E sair da zona de conforto, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o raio verde, que é o quinto raio. Se o seu número deu 5, seu raio de missão é o raio verde.
O dia da semana é quinta-feira e o mestre dirigente desse raio é o mestre Hilarion. São pessoas com intelecto perspicaz, precisos nos detalhes, com amor pelo conhecimento. São pessoas voltadas para a área dos estudos, com grande preocupação em provar tudo através dos métodos científicos. Suas contribuições para o bem-estar da humanidade são ilimitadas. Pessoas desse raio de missão estão envolvidas com processos de cura, trazem uma grande contribuição para a medicina. Geralmente são médicos, enfermeiros, terapeutas, nos mais diversos aspectos que se pode gerar cura. As características positivas do raio verde. Eles podem dominar uma área de especialização escolhida, são observadores imparciais em busca da verdade, que é uma característica desse raio, possuem exatidão na fala, percepção mental precisa, visão para a aplicação do conhecimento e amor pela pesquisa. Características negativas desse raio: a ausência de compaixão, a ausência de simpatia, uma perspectiva demasiadamente estreita, uma análise constante e às vezes muito cheio de minúcias, e acabam se tornando pessoas pedantes, superestimativos dos aspectos da forma da vida, acabam sendo materialistas, altamente críticos e severos, possuem orgulho mental, podem ser preconceituosos. Então, assim, as pessoas com características negativas em relação ao esse raio de missão devem cultivar a tolerância intelectual, evitando uma atitude crítica em relação aos outros. Devem expandir o conhecimento com amor e compartilhar esses sentimentos com os outros, tá? E também tem que entender que a vida nem sempre é explicada sempre pela lógica. Agora eu vou falar um pouco sobre o sexto raio, que é o raio rubi dourado. O dia da semana é sexta-feira, é o dia de hoje. A mestra dirigente desse raio é a mestra Nada. Geralmente são pessoas devotas, idealistas por natureza, e muitas podem ser levadas às vezes ao fanatismo. Aqueles que têm uma religião, têm uma seita ou culto, têm que tomar cuidado para não ser demasiadamente fanático. Possuem forte sensibilidade, noção de ajuda ao próximo, querem sempre ajudar o outro e podem se sentir às vezes sobrecarregadas e sofredoras por fazer sempre pelo outro e acabam se esquecendo de si mesmas. São pessoas que estão sempre na busca da espiritualidade e na sustentação da paz. Características positivas do raio rubi dourado: amor, ternura, abnegação, devoção, reverência, coragem para lutar por suas convicções. São pessoas leais, sinceras e objetivas. Características negativas do raio rubi dourado: virtude exclusivista, preconceito, intolerância, fanatismo. Então, essas pessoas precisam estar atentas a esses aspectos negativos e trabalhar no equilíbrio dos sentimentos, desenvolver uma maior flexibilidade, maior tolerância com os outros, verdade e capacidade de dizer não às pessoas, porque muitas pessoas não sabem dizer não. E sair do estado de vitimização, em que os outros são sempre responsáveis pelo seu sofrimento. Devem cultivar também uma visão ampla de todos os aspectos, tá bom? Não existe uma única verdade, não existe um único caminho. As pessoas são de lugares, de culturas, e mesmo ainda assim, têm experiências diferentes. Então, assim, as pessoas desse raio têm que entender que cada um tem o seu aprendizado. Assim como a pessoa desse raio também tem o seu. Tem que ser tolerante, respeitar, amar e se doar, mas sem perder de si próprio, sem se perder de si próprio. Agora eu vou falar um pouco do sétimo raio, que é o raio violeta. O dia da semana é sábado e o mestre dirigente desse raio é o bem-amado mestre Saint Germain. As pessoas que são amantes dos rituais e de cerimônias são as pessoas desse raio de missão. Apreciam uma vida organizada, metódica, seja no pessoal ou no profissional. São pessoas que buscam às vezes se recolher, acabam se isolando e procurando lugares em meio à natureza, buscando sempre a espiritualidade. Características positivas do raio violeta: cuidado, eles cuidam muito dos detalhes, são fortes, autoconfiantes, habilidade de fazer surgir ordem, transmutação, transformação de sentimentos negativos. E as características negativas do raio violeta:
é a adesão excessivamente rígida às regras e regulamentos. Pode sacrificar a autodeterminação para seguir ordens impostas por superiores. São supersticiosos, pretensiosos e formais. Então, um conselho para esse raio é que devem cultivar um espírito mais livre para alcançar a espiritualidade, buscar uma atitude menos rígida diante da vida, ser mais tolerante consigo mesmo e com os outros. E não aceitar a forma qualquer assim de pensar. É desprender-se de uma posição formal, se libertar de conceitos que possam limitar as suas ações na evolução do seu ser. Devem acreditar na capacidade de mudança e de transformação, que leva sempre ao conhecimento do seu eu verdadeiro. Se você tem a pessoa desse raio, ela tem a capacidade de se transformar o tempo inteiro e transformar tudo à sua volta. Então, quando você se liberta de padrões, de crenças, você encontra o seu eu verdadeiro, para que você seja mais confiante nas suas ações e mude aquilo que você quer mudar. E não deixe que os outros digam o que você deve fazer. Que você deve olhar sempre para si e se libertar de tudo que te prende, pessoas, situações que não contribuem para o seu crescimento nessa vida. Tá bom, gente? Então, agora chegou a hora da gente fazer a ativação na mesa multidimensional do Merkaba Divino. Depois eu vou colocar esse post falando as características positivas e negativas de cada raio. Eu vou colocar lá no Irmãos Cósmicos da Luz. Quem quiser depois, corre lá para olhar os detalhes do seu raio, tá? Então, vamos lá. Nos conectando agora, estou aqui com a mesa multidimensional do Merkaba Divino, que já está pronta. Vamos nos conectar. Eu me conecto, ativando o pilar de luz Lei-Uesh, unindo o grande Sol Central Galáctico ao grande Sol Central da Mãe Terra. Me conecto coração com coração com todas as pessoas que estão assistindo em qualquer linha de tempo. Ativamos as 12 chamas sagradas nas 12 pétalas de nossos corações, reunindo todos os atributos divinos de Deus Pai e Mãe dentro de nós. Invocamos nossos anjos, mestres, guias, amparadores, protetores. Invocamos toda a hierarquia Aí você invoca do seu raio cósmico. Falou? Com todos os atributos divinos, positivos, para cumprirmos nossa missão de alma, ascensionarmos individual e coletivamente. Invocamos o Espírito Santo e ativamos nossos Cristos internos. Invocamos nossos eus básicos, eus médios, eus superiores, para nos unirmos todos às nossas poderosas presenças divinas e à fonte divina de tudo que é. Invocamos nossos corpos físicos e o elemental de cura de nossos corpos. Ativamos nossos Merkabas de proteção pessoal. É divino abrir a mesa? Sim, já estou com o cristal para envio de energia. Que se abram os portais de luz para que esse trabalho se manifeste nas energias do amor universal, da harmonia cósmica, da luz, da cura, da proteção, das dimensões superiores, em total e completa sintonia com o divino, a fonte de tudo que é. Eu, Michele e todas as pessoas que estão assistindo, somos seres de luz e determinamos os caminhos abertos e as energias de manifestação para ativar nosso raio de missão. E todas as causas, motivos e consequências, tudo mais que esteja interferindo, nós agora desfazemos, descriamos, revogamos, renunciamos, desmaterializamos, transmutamos, desde o mais profundo núcleo de nossos DNAs, na semente primordial. Nessa vida, vidas passadas, futuras paralelas, linhagem genética anterior, posterior e paz, desde o início da criação do inconsciente coletivo. Em nome da nossa divina e poderosa presença do Eu Sou, invocamos a precipitação das virtudes, dos 7 raios de missão, cada um recebendo agora o seu raio de missão correspondente com todos os atributos divinos positivos para integrarmos nosso ser em comunhão com eu superiores e poderosas presenças divinas para manifestarmos a nossa missão nessa vida na Terra. Precipitamos também as virtudes dos 24 raios cósmicos da fonte de luz, atributos positivos a fim de harmonizar e equilibrar o nosso ser. Eu sou, ativando a conexão imediata para que se atue imediatamente, conectando na rede crística todas as manifestações da divina presença do Eu Sou, minha e de todas as pessoas que estão assistindo.
Em nome do eu sou o que eu sou, determino que todas as energias que estavam interferindo sejam encaminhadas pelos bem-amados anjos da luz, a fim de serem trabalhadas, revigoradas, regeneradas, transmutadas na força do amor e da luz, e não retornem no passado, no presente e no futuro, nem nessa nem em outras dimensões e além, encaminhando-as para o ecoportal, ativando o plano divino original e atualizado destas energias. Está feito, selado, decretado, e nenhum poder pode atuar. Eu sou um ser de luz, eu e todas as pessoas que estão assistindo, e a ordem perfeita se estabelece em nossa vida, em todos os nossos corpos e em todo o nosso ser, desde o mais profundo núcleo de nossos DNAs da semente primordial. Nessa vida, passadas, futuras paralelas, linhagem genética anterior, posterior e paz, desde o início da criação do inconsciente coletivo até a poderosa presença divina. Eu sou, através de nós, a precipitação do nosso raio de missão. Fale o nome do seu raio de missão, absorvendo todos os atributos divinos positivos, em comunhão com eu superiores, poderosas presenças divinas, Cristos internos, para a manifestação de todas as virtudes positivas, cumprirmos nossa missão nessa vida, ascensionarmos de forma individual, ascensionarmos de forma integrada, individual e coletivamente. Eu sou, eu sou, eu sou, tudo em nossa vida se manifesta com graça, facilidade, alegria e glória divina, e assim é. Fechou? Agora nós vamos fechar a mesa. Eu sou, ativando portais luminosos e cubo de Metatron em todas as nossas células, átomos, moléculas, em todos os nossos corpos, em todo o nosso ser. Ativamos e recebemos a energia de pura luz que emana da fonte criadora, em todos os conteúdos trabalhados, em todos os eus, em todos os tempos, períodos de tempo, localizações. A energia espirala e transforma toda a densidade em pura luz, e abre os portais solares, galácticos, universais e além, removendo os véus de nossa consciência para vermos além dos limites espaço-tempo, pois estamos em comunhão com o divino em nossos corações. Nosso projeto divino original é manifestado por nosso eu sou na Terra, nosso potencial inato é colocado a serviço do bem maior, abençoando, reprogramando, curando todos os seres e a esplendorosa Mãe Gaia, a rede planetária, nos unindo coração com coração, Cristos internos e poderosas presenças divinas de toda a humanidade. Que a energia divina desperte nosso ser para as maravilhas do universo, com todo o nosso amor, luz e gratidão. Está feito, selado, decretado. Eu sou, eu sou, eu sou. Que se fechem agora os portais e mantenham conexões com os nossos eu superiores, poderosas presenças divinas, nossos mestres, mentores, anjos, guias, protetores, amparadores, o Espírito Santo e os bem-amados da hierarquia deste trabalho, Cristos internos e com a fonte divina de tudo que é, porque eu sou o que eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim é. Tá feito? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu acho que esse é um assunto que interessa a muitas pessoas. Ao mesmo tempo é um assunto de grande importância, porque um conselho que eu trago a vocês é: vocês podem implementar essa ativação no ancoramento diário. Quando vocês estiverem chamando as equipes espirituais, para quem não assistiu o programa, procura lá no TV Galáctica ou no YouTube, ou no Facebook, ancoramento com as equipes espirituais, e naquele ancoramento você pode incluir o comando. Eu recebo agora toda a hierarquia do meu raio cósmico de missão, você fala o seu raio, com todos os atributos divinos positivos, para integrar o meu ser, para que eu possa cumprir a minha missão, ascensionar. E basta isso. A partir desse momento, quando você incluir esse pequeno comando no seu ancoramento diário, você já vai começar a integrar todas as características que você precisa para integrar esse raio e começar a positivar, digamos assim, toda a tua história aqui na Terra, tá bom? É isso. Desejo a todos vocês um final de semana abençoado, repleto de bênçãos, com muita luz, muito amor. E é isso. O programa Merkaba Divino fica por aqui. Gratidão a todos. Namastê.